Boa noite. Que a paz seja nesta casa. Eu fui pedir à natureza um dia que me desse consolo a tantas dores. Desalentado e triste, percebia, cansada e triste como os sofredores. Encaminhei-me à porta da agonia, corroído por chagas interiores, buscando a morte que me aparecia como termo anelado aos dissabores. Desvendando esse trágico mistério que a alma decifra pávida de medo, com angústias e os temores dos galés. Ah, mas que atroz remorso me persegue. Choro, soluço, clamo e ele me segue no abismo que se abre entre meus pés. Ninguém ouve na terra esse lamento da minha dor imensa incompreendida, nas pavorosas trevas desta vida, onde eu julgava encontrar o esquecimento. Tenebrosa essa noite indefinida, cheia de tempestade e sofrimento, no país do pavor e do tormento, onde chora minha alma enseguecida. Ninguém, uma só voz não me responde. Sinto somente a treva que me esconde na vastidão da noite tenebrosa. Nestes versos de Batista Cepelos, encarnado em 1872, desencarnou aos 8 de maio de 1915. E o desencarne dele naqueles tempos deixou uma dúvida, se ele havia cometido suicídio ou se ele havia caído do penhasco de uma praia no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, a rua onde ele morava, que hoje não existe mais esta praia. Como ele era míope, pensava-se que talvez ele houvesse caído das pedras. Mas nós percebemos nos seus versos ditados por Chico Xavier, o médium mais famoso que nós tivemos, da condição de suicida. Ele diz: busquei na morte, que me aparecia como o termo anelado a tantas dores. E ele diz que ele foi pedir à natureza o consolo. Então traz ele a sua condição de suicida. E além disto, nós percebemos nos seus versos o remorso e aquilo que a doutrina espírita ensina, que o sofrimento tanto daquele que desvia-se dessa estrada salvadora, de ficar por muito tempo vendo e repetindo na sua tela mental o momento do suicídio, como ele diz, no abismo que se abre ante meus pés. Do remorso, da dor. E quando o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, pergunta aos espíritos, e nós lá no Livro dos Espíritos, na sua 4ª parte, das penas e gozos terrestres, desgosto da vida, o suicídio. Na questão 957, pergunta quais, em geral, nas condições, no estado do espírito, as consequências do suicídio. E dizem os espíritos que são inúmeras as consequências, não há uma específica. Depende da vida, depende da forma, da intenção, enfim, mas que sim há uma que para todos é igual, que é o desapontamento. E nós vemos o desapontamento de Manuel Batista Cepelos, quando ele diz:
Onde eu não ser a paz, calma, serena, que ele buscava. Que ele buscava encontrar o esquecimento. Então, a decepção pelo ato cometido está demonstrada nessa sua mensagem, que por certo ditou a Chico para servir-nos de aprendizado, de lição. Mas outra percepção muito clara a respeito deste irmão era a sua condição de enfermidade. Nós percebemos que ele era um homem que vivia um estado depressivo profundo, já bastante avançado, corroído por chagas interiores, ele diz. Que sensação, que sintoma é esse? Para quem já ouviu falar, para quem convive, para quem conversa, para quem lê a respeito do sentimento daquela pessoa que está num estado depressivo. Ninguém ouve na terra esse lamento da minha dor imensa e incompreendida. Quando ele diz daquela doença, daquela enfermidade rude, interminável. E nós sabemos que a depressão, se não tratada, se não cuidada adequadamente, é um fator que leva ao suicídio. E isso é muito grave, porque é uma enfermidade que no nosso país hoje atinge 11 milhões de pessoas. É tão sério a ligação suicídio ou tentativa de suicídio com processo depressivo. Numa revista de ciência de poucos dias, a manchete era essa. Com 11 milhões de depressivos no Brasil, o suicídio já se pode considerar como uma epidemia. Então é importante, necessário, que nós trabalhemos para que esta enfermidade não alcance a nenhum de nós, para que não alcance aos nossos e para que não alcance a ninguém. Mas que trabalhemos também para auxiliar aqueles que já enfrentam esta dificuldade, e não são poucos, e talvez cada um de nós conheça um ou mais. Como podemos auxiliá-los? Como podemos amparar, acolher, para que consigam recuperar-se, sair desta dificuldade? Outro aspecto que nós vamos buscar na poesia, nos sonetos de Cepelos, é que fica claro que ele está desencarnado, ditando a poesia, através do Chico, como já falamos. E fica claro que ele fala sentir as mesmas dificuldades. Ele continua corroído por chagas interiores. Ele fala que ele precisava, ele imaginava encontrar descanso a tantas dores, e ele pergunta, onde a paz calma e serena? Que ele não encontra. Ele segue sentindo a mesma coisa, a mesma ansiedade, a mesma dor, a mesma angústia, somada com o remorso do suicídio. Pois bem, se este nosso amigo estava desencarnado, de 1915, ele ditou essa poesia em 1931, o corpo já estava devolvido à natureza e ele continua sentindo as angústias do processo depressivo. Onde, então, está a sede dos nossos sofrimentos? Fica claro, como a doutrina espírita nos ensina muito bem, que nós trazemos em nós as marcas dos equívocos de tempos outros, e que estes se manifestarão nesta nossa existência, de acordo com os nossos comportamentos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos.
e manifestando-se ou não as enfermidades nas nossas áreas mais sensíveis, as áreas que têm, vamos dizer assim, manchas magnéticas dos equívocos de outros tempos. E vamos vitalizar ou não as enfermidades. A origem de todas as enfermidades está na alma. A depressão é doença da alma. E se é doença da alma, na alma deve ser tratada. Ou como diz o espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, médium hoje, maior representante da doutrina espírita que temos no mundo. No livro Entrega-te a Deus, Pandemia Depressiva, o capítulo, ela diz que é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. E quando falamos que deve ser tratada na alma, no espírito, nós não queremos de forma nenhuma desvaler o tratamento médico, do médico terreno, do doutor. É fundamental que aquele que enfrenta uma dificuldade qualquer de saúde procure o seu médico e faça o seu tratamento médico, principalmente num processo depressivo. Quando alguém chega à casa espírita numa condição dessa, a primeira pergunta que se faz é se está fazendo o tratamento médico. E se não está, que vá tratar-se com o doutor. É fundamental. Mas vai tratar da consequência e precisa, na casa espírita, tratar da causa. E a causa é a alma que está enferma. E a enfermidade, sem dúvida nenhuma, da alma. Porque nós podemos fazer algumas reflexões a respeito do que a ciência diz, sem desmerecê-la em absoluto. Mas como ensina o codificador Kardec, que a ciência e o espiritismo se complementam. A ciência, diz ele, sem o espiritismo, lhe faltam explicações para aquilo que só as leis da matéria não explicam. E para o espiritismo, sem a ciência, lhe falta a comprovação. Então, se nós buscarmos as causas da depressão, nós vamos ouvir falar que a primeira causa, e presente em todas as situações, é um trauma. A pessoa passa por uma dificuldade, uma perda grave de ente querido, financeira, uma separação matrimonial, enfim, há um trauma que leva ao início do processo depressivo. Batista Cepelos passou por um trauma muito grave na sua vida. Mudou-se de São Paulo para o Rio. Ele era poeta, ele era jurista, um advogado, e seguiu do seu trabalho. 9 anos depois, ele não suportou as suas dores. Então, o trauma sempre inicia. Agora, quem de nós não passou por um trauma nessa vida? Quem de nós não vive alguma situação difícil já viveu? E nem todos somos depressivos. Então, o trauma explica, é verdade, mas não explica tudo. Causa genética. É verdadeiro. Se você tem na família alguém que teve depressão, tem tendência maior a desenvolver essa enfermidade. É verdadeiro. Os índices mostram que é verdadeiro. Mas por que uma pessoa da família? Por que 2? Por que não todas? É verdade, mas falta alguma coisa. Se nós olharmos, por exemplo, gêmeos, os gêmeos dizigóticos, que têm 50% da genética igual, não têm 50% depressivos, o mesmo número de depressivos. O número até é elevado, mas não chega a tanto. É válido, mas não é só isso. Os gêmeos monozigóticos, que partiram da mesma célula, que têm a mesma genética, não são 100% depressivos. O índice é alto, mas não são todos. E se nós estudarmos
o que a doutrina espírita nos ensina, nós vamos aprender que, quando encarnamos, nós vamos encarnar naquela família que tem as condições mais adequadas às nossas necessidades, principalmente das nossas provações ou expiações, inclusive geneticamente. O espírito já ligado antes do encarne, a área genésica da mãe, onde vai reduzindo o corpo espiritual, vai atrair o espermatozoide do pai, magneticamente, que tem as condições mais adequadas. Então, há uma influência sobre a genética também da necessidade do espírito. Então, explica bastante, mas não explica tudo. Porque, como disse Kardec, não consegue explicar tudo pelas leis da matéria. Lhe falta o conhecimento espiritual. E é uma enfermidade bastante antiga. Apesar de nós termos esses números muito grandes hoje, de nós termos previsões muito graves para frente, mas a nossa intenção hoje não é falar a respeito disso, porque a maioria de nós conhece, mas falarmos sim daquilo que já dissemos, o que podemos fazer para ajudar. Então nós podemos encontrar como sintoma depressivo, porque não havia ainda naqueles tempos a medicina para dar um laudo técnico, lá no livro dos Salmos, por exemplo. No Salmo 69, no primeiro verso, o salmista diz: socorre-me, Senhor, porque as águas entraram até a minha alma. O que está vivendo esta pessoa nesta condição? No Salmo 88, verso 3 e 4, ele diz: a minha alma, os meus dias se consomem como a fumaça e minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado entre aqueles que descem ao abismo, estou como um homem sem forças. No Salmo 102, também nos versos 13 e 4. A minha alma está cheia de angústia e os meus ossos ardem como lenha. Meu coração está ferido e seco como a erva, por isso esqueço de comer meu pão. Então nós vemos aí nos sintomas apresentados um processo de melancolia, como tratado naqueles tempos. Se nós já andarmos um pouco mais, onde a medicina já se organizava, com Hipócrates, o pai da medicina, ano 400 a.C., ele desenvolveu a teoria dos humores, que dizia que nós temos 4 humores, e que o equilíbrio deles é que vão fazer a nossa saúde ou não. E Galeno, no ano 100, depois do ano 100 depois de Cristo, vai desenvolver melhor essa teoria, e isso vai valer na medicina até o século XVIII, essas teorias. E diziam que nós tínhamos 4 humores: o fleuma, que é do pulmão, o sangue, a bilis negra, produzida pelo baço, e a bilis amarela. E o excesso da bilis negra é que causava um processo de melancolia. Quem tinha um excesso dessa bilis ficava entristecido, aborrecido, melancólico. E tratavam isso com laxativos, vomitórios, sangria. Inclusive lembro de uma palestra do Divaldo Franco, comentando a respeito da teoria dos humores, desta condição. E quem já viu o Divaldo, conhece o Divaldo naquele seu humor, falando dos humores, ele diz que era 100% positivo o resultado dos tratamentos assim para combater a melancolia, porque o paciente morria de desidratação, então terminava com a melancolia. Naqueles tempos, o mundo espiritual não era conhecido, este véu ainda estava fechado, que ele ia seguir com a sua melancolia. Nós vamos encontrar mais adiante, já mais elaboradas as questões da ciência, Freud, o pai da psicanálise,
Em 1917, ele escreve um artigo, Luto e Melancolia. E ele, então, vai dizer que é uma condição normal, o luto, para uma tristeza, para aquelas perdas que falamos antes, que é natural que a pessoa se entristeça. Ele fala que até 2 meses é aceitável, mas ele diz que algumas pessoas têm uma predisposição a desenvolverem um estado melancólico, o luto patológico, como ele diz. Que predisposição seria esta? Que ele não identifica. Mas ele diz assim que estas pessoas que têm esta tendência, se observa neste processo uma perda no sentimento de autoestima. Ele diz que os traços mentais distintivos da melancolia são um desânimo profundamente penoso, a cessação de todo interesse externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade, uma diminuição do sentimento de autoestima, expressando-se em autocomiseração e autoenvelhecimento, culminando numa expectativa de punição. E que, no estado do luto, não acontece a perda da autoestima, significando que não acontece o autoenvelhecimento, a autocomiseração e nem a expectativa angustiante de punição. Porque quem se sente culpado espera castigo. E o sentimento de culpa que Freud traz e deixa claro nesta sua pesquisa, é dito pela pesquisa científica que muitas vezes não saberiam dizer quem começa primeiro, se o sentimento de culpa ou a depressão, mas que, via de regra, é o sentimento de culpa que leva ao processo depressivo. E o sentimento de culpa faz o que com a pessoa que o tem e que o alimenta? Gera perda de autoestima, pensamento negativo. Nós vimos a mensagem inicial falando da importância do pensamento positivo. E quando nós vamos olhar a ciência, o que ela diz, nós vamos olhar o que diz qualquer que trate de processo depressivo, seja o pastor, quando as pessoas se queixam, o padre, quando as pessoas se queixam, os atendentes fraternos da casa espírita, quando as pessoas vêm queixar-se, sempre estão presentes estes 3 sentimentos. Sentimento de culpa, baixa autoestima, pensamento negativo. E um alimenta o outro. E nós aprendemos com a doutrina espírita que nós trazemos as nossas culpas, os nossos equívocos anteriores. Mas que estão, digamos assim, veladas, é uma energia negativa que nós trazemos, mas não estão nas nossas lembranças. Porém, conforme nós conduzimos a nossa vida, a nossa existência, nossos comportamentos, muitas vezes num trauma, e sempre no trauma, vai despertar alguma lembrança. O compromisso que eu tinha com aquela pessoa, o compromisso que eu tinha comigo, e agora eu estou numa situação de perda de trabalho, num relacionamento que não andou, e eu sei lá dentro de mim que eu tinha um compromisso tratado com aquela pessoa. E sentindo que mais uma vez vamos falhar, que não vamos conseguir alcançar os objetivos, a minha sensação de culpa
como que se rompesse esse véu entre as encarnações e elas vêm. E eu passo a sentir culpa. E se não trabalho esse sentimento de culpa, se não vou buscar solução para ele, o meu direcionamento é para um processo depressivo, porque vou entrar na perda da autoestima e vou alimentar os meus pensamentos negativos. E se esses 3 fatores que não são físicos, que são da alma, são presentes, nós precisamos trabalhar para eliminá-los, para ver como os controlamos. Então, nós podemos pensar a respeito destes sentimentos. Porque quando a pessoa se sente assim, vai ao médico, o médico examina, faz todos os exames possíveis, não encontra nada. É um processo depressivo. Mas não se sabe a razão. Não tem um porquê. Se nós olharmos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 25, François de Geneve, o Espírito diz: sabeis por que às vezes uma tristeza se apodera dos vossos corações e o leva a considerar a vida amarga? É que o vosso espírito, que aspira a paz, a felicidade e a liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para se libertar dele. E vendo que estes esforços são vãos, cai no desânimo. E como o corpo lhe sofre a influência, cai na lassidão, no abatimento, uma espécie de letargia, e vos faz julgar-vos infelizes. O Espírito, sabendo do que ele faz aqui, sabendo das necessidades que ele tem, da programação encarnatória que ele está envolvido, e percebendo que as situações não estão sob seu controle, e ele passa a ansiar-se, gostaria de retornar, de libertar-se, não consegue, se abate e o corpo sofre. E quando esses fatos acontecem, o corpo espiritual, o nosso perispírito, que vai formar o nosso corpo físico, que é a comunicação espírito com o corpo físico, ele vibra de forma diferente, desequilibrada, e influencia na produção dos hormônios. E vamos desenvolver um processo depressivo. Os pensamentos negativos, a baixa autoestima, a culpa, influenciam no nosso organismo perispiritual, que vai influenciar na produção dos hormônios, ou na sua absorção. E por isso que essa enfermidade tem tanta recidiva, porque bota o remédio, o doutor, consegue um equilíbrio, retira, volta. Porque se não tratar a alma, vai continuar neste desequilíbrio. E por isso é fundamental o tratamento médico. Mas se sentimento de culpa é uma das causas, como tratar o sentimento de culpa?
Se eu sei por que eu tenho um sentimento de culpa, se ele é presente para mim da encarnação de alguma ação que eu tomei, de equívocos que cometi, e isto está me corroendo internamente, é fácil de resolver. Eu vou procurar quem eu feri, vou pedir que me perdoe, vou me esforçar e saber qual a tarefa que eu tenho para ressarcir o prejuízo causado, sentindo-se responsável por aquilo que eu fiz e não culpado. Como dissemos antes, o culpado espera castigo. Aquele que é responsável, ele busca saber qual a tarefa que ele precisa fazer, que serviço ele precisa fazer para ressarcir o prejuízo causado. Quem alimenta o sentimento de culpa fica estático, esperando que o castigo chegue. Então eu me movimento. Agora, se não é desta encarnação, se eu não enxergo numa análise justa e correta comigo mesmo razões para que eu tenha um sentimento de culpa, ele só pode vir de outros tempos. E aí eu preciso colocar-me em oração, pedindo a Deus que me perdoe os equívocos que eu não lembro, rogando a Deus que aqueles que eu tenha ferido em tempos outros me perdoem também. E perdoando-me, porque nos tempos que eu fiz o que fiz e que eu não lembro, e graças a Deus não lembramos, eu não era a mesma pessoa que sou hoje. Nenhum de nós. E é muita, vamos dizer, maldade conosco mesmo. Brigar conosco, culpar-nos por ações cometidas num tempo que nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje. E temos esse hábito em nós, de ficar brigando. Por que fiz isso? Por que eu fiz tal coisa? Eu não devia ter feito. E aí vai um bom tanto de orgulho, porque eu não aceito ter feito os equívocos que fiz. Como se fôssemos perfeitos. Nós estamos em construção, mas quando eu digo como é que eu fui fazer tal coisa, eu estou negando que eu tenha feito, não estou aceitando. Agora, quando eu penso, eu fiz, fui eu que fiz, não queria ter feito, não gostaria de ter feito, mas fiz. Eu vou procurar como refazer, compensar. E se é de tempos que eu não lembro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, ensina muito bem. E amai-vos ardentemente uns aos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, se dedicamos-nos a trabalhar no bem, se apresentamos para Deus, para nós e para aqueles que possam estar nos vigiando, porque nos consideram culpados de outros tempos, uma vida de trabalho no bem, de servir aos outros. Se já não carrega um sentimento de culpa desta existência, já mostra o quanto de progresso eu fiz. Então eu vou apresentando esta vida nova como meu testemunho de mudança. E a minha culpa se vai diluindo, vai desaparecendo. Mas eu preciso trabalhar o pensamento negativo. O pensamento negativo, nós não somos aquilo que pensamos que somos, mas aquilo que nós pensamos, nós somos. E há uma frase muito popular, atribuída a vários autores, um deles dizem que é Aristóteles, então eu vou dizer que é frase de Aristóteles, que é um filósofo tão conhecido, tão interessante.
Pensamentos viram palavras, que viram ação, que viram hábito, que viram destino. Como vou trabalhar os meus pensamentos negativos? Nós poderíamos fazer uma análise, uma comparação com o pensamento negativo com um ferimento. Caí, me machuquei, fiz um corte profundo, feio. Qual é o procedimento primeiro? Higienizo. Depois, aplico um curativo. E no outro dia, eu oro, refaço o curativo. E vou examinando. Conforme o progresso, sobrou algum resquício, vou tratando. Até que cicatrize, termine. O pensamento negativo é um ferimento feio que nós temos. Então, como eu higienizo o meu pensamento negativo? Evangelho de Mateus 26, 41, Jesus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então eu oro, faço uma prece, busco ajuda com meus anjos da guarda, com Deus, com Cristo, e acalmo aquele pensamento. Higienizo. E aí aplico sobre ele o curativo de um bom pensamento, de pensamentos positivos. E assim como o curativo da minha ferida, eu vou examinar e quando eu vejo que não está apurando a cura, um novo curativo, um novo pensamento e novo pensamento. Claro que os pensamentos nós não vamos examinar uma vez por dia, vamos examinar a cada momento, eles voltam. E cuidar do pensamento, mudar um pensamento, por vezes pode ser mais cansativo do que um exercício físico. Porque é a cada momento, o pensamento não para. E nós ouvimos muitos de nós falarmos, é difícil, não é difícil. Aliás, é muito fácil. Porque se nós identificamos, é mudar, não é difícil. Mas é trabalhoso, dá serviço. Então é preciso ser feito momento a momento. E quando nos dedicamos momento a momento a trabalhar o nosso pensamento, aos poucos nós vamos realinhando, equilibrando. É como que escutarmos uma música e botarmos uma outra música num volume mais alto. Aquela primeira não escutamos mais e ficamos escutando a segunda. Assim trabalhamos os nossos pensamentos, para que eles superem aqueles outros. Mas é sempre uma escolha nossa, a escolha de cada um. Se eu me entrego ao pensamento negativo, eu faço esse ciclo da autoestima, da culpa. E a baixa autoestima. Como vamos trabalhar a nossa baixa autoestima? Que é um problema que todos nós, encarnados neste planeta, trazemos. Dificuldades com a nossa autoestima. Nós sabemos que as dores e os sofrimentos são razão dos nossos comportamentos de tempos outros. Qualquer delas. E como somos muito orgulhosos ainda, nós não gostamos muito de nós mesmos, porque fomos nós que criamos essas dificuldades. Mas nós, antes de sermos criados por Deus, não éramos nada, não existíamos. Então quem atribuiu valor a nós foi Deus. E como que nós, então, vamos dizer não ter valor nenhum, não sirvo, não presto, não sou bom, se quem nos atribui um valor foi o Pai, Criador de todas as coisas. Nós somos o mais perfeito da criação, que é tão linda, que é tanta perfeição. Nós olhamos
natureza. E qual manifestação da natureza nós não conseguimos ver Deus? Fauna, flora, nos minerais. É tanta maravilha. E nós, Deus nos colocou como responsáveis por tudo isso. Estamos acima de todas estas coisas tão maravilhosas. Quem de nós não fez boas coisas na sua vida? Quem de nós já não tem ações admiráveis? Hoje mesmo, quem de nós não fez algo que possa se sentir feliz consigo mesmo? Mas, qual é o pensamento que predomina? Quando preparávamos-nos para reencarnar, no programa reencarnatório, na eleição das dificuldades a serem passadas aqui, que nós dissemos, eu posso, estou preparado, vou enfrentar e vou vencer. Ou aqueles responsáveis pela nossa encarnação, nosso anjo de guarda principalmente, disse, não, meu pupilo tem condições de vencer. E ele vence. Este programa passou pela aprovação de quem? De Deus. Porque Deus nada faz de inútil. Não permitiria que nenhum de nós encarnasse dizendo, ele não vai conseguir. Mas deixa que nasça igual. Não é assim. Ou nós temos dificuldade na nossa relação com Deus. Deus aprovou, porque conhece cada um de nós. Assim, só quem pode criar este sentimento de baixa autoestima em nós, somos nós. E este é o ponto necessário do equilíbrio, porque desenvolver a autoestima equilibrada vai resolver a maioria, se não todos os nossos problemas. Porque a maior parte dos nossos problemas são relacionamentos com as outras pessoas. E quando alguém diz para mim algo que me desagrada, o que significa? Que a opinião dele sobre mim ou sobre algo que eu penso vale mais do que a minha. Por quê? Porque eu não me conheço. Porque eu não sei quem eu sou. Porque a minha autoestima está baixa. Porque eu sei quem eu sou. Se alguém diz para mim, Garay, tu é muito feio. Mas eu sei que eu sou um homem bonito. A minha mãe está lá para dizer que eu sou um homem bonito. Eu não sou. Pode perguntar para ela, está bem no fundo. Para que eu vou abalar-me? Preocupar? Chico Xavier, o grande Chico, dizia, se o que te dizem é verdade, que bom, trata de trabalhar para mudar. Se não é verdade, por que preocupar-se? Quem faz preocupar-se? A baixa autoestima. Nós trouxemos aqui vários aspectos. Aquele relógio anda devagar. Eu não pensei que um relógio pudesse passar por um processo depressivo. Veja, ele fez 10 minutos em mais de meia hora, mais de 40. Mas eu estou controlando aqui, não se preocupe. Nós trazemos vários aspectos, religioso, ciência. Nós buscamos a psicologia com Freud. E cada um desses trata de algum ponto importante. Mas só a doutrina espírita abrange tudo isso. O espírito, antes de ser só espírito, ainda encarnado, Viana de Carvalho, perguntado uma vez, acusado, disseram para ele que ele não sabia, defendia uma doutrina que ele nem sabia o que era. E ele disse que a doutrina espírita é a ciência da filosofia, a filosofia da religião e a religião da ciência.
Então, nesse tríplice aspecto da doutrina espírita, ela abrange tudo. E pega pontos importantes que alguns trazem e põem sobre eles o conhecimento espírita e dá o complemento necessário. Paulo de Tarso diz aos Tessalonicenses, na sua carta, capítulo 5, verso 21, examinai todas as coisas e retende o bem. E nós trouxemos Paulo para aquilo que falamos e para a sequência que vamos dar. Tem um livro escrito pela década de 30 do século passado, que vale a pena ler, quem não é espírita. Como vencer as preocupações e começar a viver. Dale Carnegie é o autor do livro. Vários cursos tem aí, a partir dos ensinamentos deste cidadão. E na parte 5, no capítulo 19 desse seu livro, ele fala da maneira mais perfeita de vencer as preocupações e começar a viver. E ele vai narrar ali a história dele, da família dele, dos pais dele, dizendo que eles eram fazendeiros muito pobres nos Estados Unidos. E ele conta que tudo que eles faziam dava errado. Não havia nada de negócios que eles projetavam, faziam, que desse certo. Quando não era o Rio 102, próximo à residência deles, que inundava e levava a plantação, era outros prejuízos, era sempre assim. A fazenda hipotecada, o banco pressionando, o pai desesperado, e eles que a mãe dele tinha muito medo, muita preocupação com o pai, porque o pai, quando se demorava para tratar os animais ou para ordenhar as vacas, ela corria porque tinha medo de encontrá-lo pendurado numa corda, tal o desespero pela situação vivida. E ele diz que o próprio pai disse para ele, contou a eles que só não fez isso. Uma vez voltando das negociações com o banco, parou a sua carroça com seus animais à beira deste rio. Estava ali olhando para as águas, pensando em atirar-se e acabar com aquelas dificuldades. Mas lembrou da sua mulher, da fé que ela tinha. Apesar de todas aquelas dificuldades, ele diz que a mãe dele dizia que se nós acreditarmos verdadeiramente em Deus e confiarmos em Deus, tudo passa e tudo se resolve. E ele diz que ele lembra da mãe trabalhando e cantando. Sempre nas tarefas domésticas, a mãe cantava paz, 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 maravilhosa paz, fluindo do Pai que está nos céus, venha sempre, sempre sobre mim insondáveis ondas de amor. Esse era o verso que ela cantava o tempo todo. E o pai, lembrando disso, desistiu do suicídio, viveu mais 47 anos. Faz lembrar o ensinamento do apóstolo Pedro, quando ele diz lá no capítulo 3 da sua carta, no verso 13 e 4, que o enfeite da mulher não seja o exterior, o frisado dos cabelos, o uso do ouro e joias, mas o marido num espírito sereno, calmo, o traje de um espírito sereno e calmo que é agradável a Deus. Então, ela conseguiu tratar com a sua fé aquele homem, para que ele não cometesse o suicídio e ele seguisse na sua existência. E ele narra ali vários casos falando a respeito disso. A maneira perfeita, a prece, oração, que a doutrina espírita ensina a cada tempo. E ele vai falar ali a respeito do Dr. Alexis Carrel, vai lembrar que escreveu o livro O Homem Este Desconhecido, e este homem foi o primeiro prêmio Nobel de Medicina, em 1912. E ele diz que a prece é a forma de energia mais poderosa que nós podemos gerar. Que ela é tão luminosa quanto o urânio, é uma fonte de luz. E que quando nós oramos, nós ligamos a nossa energia diminuída à fonte inexaurível de energia que gira o universo. Ele diz que é impossível um homem ou uma mulher orarem com fervor e não melhorarem
no corpo e no espírito. E ele diz que ele, como médico, viu inúmeras pessoas, depois de que todas as tentativas com medicamentos, com cuidado médico falharem, libertarem-se da doença e da melancolia, pelo sereno esforço da prece. Por isso é tão importante o médico, porque a pessoa pode estar convencida que ela precisa orar, ela precisa trabalhar seu pensamento, mas ela está no estado de desânimo que não tem força para isso. Então a medicina vai colocar o remédio, ela vai cobrar ânimo e ela pode trabalhar o espírito, a alma. Também vai citar lá neste livro Carl Gustav Jung, psicólogo, discípulo de Freud, e que dele digrediu em função da crença de Jung nas questões do espírito, as questões espirituais, que Freud não admitia. E Jung é tão importante, tão verdadeiro, que o espírito Joana de Ângeles cita-o seguidamente, o seu trabalho, ela avaliza, digamos assim, na sua obra. E Jung, um dos maiores psicólogos conhecido de todos os tempos, ele diz que ele, nos últimos 30 anos de trabalho de consultório psicológico, atendeu pessoas de todo mundo, de todas as condições, de todas as raças e religiões. E ele jamais viu uma pessoa melhorar 100%, um adulto, sem encontrar-se com a sua religiosidade. Mas encontrar com a religiosidade não é vir na casa espírita uma vez por semana, aquele sentimento, eu preciso ir, ou ir na igreja de vez em quando. É nós nos entendermos com Deus. O que é Deus para nós? Que relação nós temos? Que confiança nós amamos a Deus verdadeiramente? Eu lembro de encontrar a religiosidade numa história de um grande amigo meu, contou até por sinal aqui um dia, numa fala. Uma professora perguntou para os seus alunos do que eles tinham medo. E chamou a atenção dela a resposta da redação de um menino que disse que ele tinha medo do Malamém. E ela pensou, mas quem será esse Malamém? Eu não conheço, esse anti-herói aí que eu nunca vi, não sei quem é, ficou tão curiosa, chamou o menino, vem cá, você colocou aqui que tem medo desse Malamém, quem é? Eu não conheço. E eles, olha, professora, eu também não sei direito quem seja. Mas todo dia lá em casa, nossa mãe nos chama, reúne para fazer a oração, e ela faz, eu não entendo direito o que ela diz, porque ela fala bem ligeiro, mas lá no fim ela diz, e livra-nos do Malamém. Não é encontrar religiosidade, nos livrar do Malamém assim, desta maneira. Se a mãe tem medo do Malamém, ele tinha também. Então nós fazermos a nossa busca com Deus. O que significa para nós? Lá no capítulo desse livro, ele vai recomendar a oração. E ele diz que nós precisamos fazer orações, mesmo aqueles que não acreditem em Deus. E dá 3 razões para isso. A primeira, quando estamos vivendo um problema, uma dificuldade, a nossa cabeça vira num turbilhão, não pensamos direito, não organizamos o pensamento, mas quando nós nos colocamos em prece, vamos orar, falando da dificuldade vivida, nós vamos fazer essa ordenação, essa organização do pensamento, e quem sabe a solução nos surge ali por fazermos isso. Num segundo momento, ele vai dizer que todo o psicólogo, o psiquiatra, que é o médico para a depressão, todos aqueles que tratam dessas questões do psiquismo dizem que é importante falar a respeito dos nossos problemas. Importa conversar, contar.
ouvir, mas que às vezes é tão íntimo, é tão nosso, que nós não queremos falar com ninguém. A dor é tão grande, o sentimento. Então falamos com Deus. Colocamos-nos em oração, falando com Deus. E a terceiro motivo, ele diz que é aquela mesma razão que o Dr. Carrel falou. Que é impossível. Porque quando nós fazemos a prece, é o primeiro movimento para a mudança, para a transformação. Quando você ora, você faz um movimento para se melhorar. E que é impossível não se melhorar orando diariamente com fervor, com confiança. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, o codificador pergunta: a prece faz melhor ao homem? Sim, porque aquele que ora com fervor se fortalece contra as tentações do mal. E Deus lhe envia os bons espíritos para o secundar. Este é um socorro que jamais lhes falta. No socorro da prece. E fechando o capítulo, ele faz um convite, que eu faço o mesmo para nós. Ele diz: por que então você não fecha esse livro, vai até o quarto, ajoelha? Ele diz, ele é um homem evangélico, não é espírita. Ajoelha e faz a tua oração, vai orar. E eu então também digo para nós, porque nós não encerramos a nossa reflexão e vamos orar juntos. E a prece que ele recomenda, que ele sugere, é conhecida de todos nós. E é muito linda. E a prece é a prece de São Francisco. Então eu vou convidar a todos para que oremos juntos, mas com uma diferença, eu vou pedir para cada um de nós, para que no lugar de nós orarmos a prece de São Francisco de nós para fora, a façamos de nós para dentro. E nós podemos fazer a prece como o primeiro momento do nosso passe, nos acomodando melhor nas poltronas, cerrando os olhos, ouvindo a música, aproveitando a redução da luz. Podemos dizer com São Francisco: Senhor, fazei-me um instrumento da tua paz. Senhor, onde ainda eu estiver em conflitos, auxilia-me a trazer a paz para dentro de mim. Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Se eu ainda odiar, Senhor, ajuda-me que eu me perdoe e que perdoe aos outros. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Quando discordar, Senhor, eu, minha personalidade, as tuas leis que estão na minha consciência, ajuda a levar-me à união para os pensamentos. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Quando eu ainda duvidar, quando eu ainda não crer em Ti como deveria, Senhor, auxilia-me levar para mim, para o meu pensamento, para o meu coração, a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Quando cometer erros, ajuda com eu consiga buscar a verdade, para que eles se vão diminuindo na minha vida. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Ah, Senhor, quando eu desesperar ainda, porque minha fé não me ampara, ajuda
que eu encontre a esperança contigo. Onde houver treva, que eu leve a luz, que quando eu olhar para mim, Senhor, e ver ainda trevas no meu interior, auxilia, que eu encontre luz e consiga clarear-me o pensamento, a ação. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Quando eu entristecer-me, que eu lembre que tu sabe tudo e tudo cuida, e assim me alegre. Fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Dá, Senhor, que eu não necessite que todo dia alguém me console, mas que seja eu o consolador. Compreender que ser compreendido, que não ande eu a esperar sempre que me compreendam, mas que compreenda a todos. Amar, que ser amado, que eu consiga amar como Cristo amou incondicionalmente, que nada espere em troca, pois é dando que se recebe. Auxilia-me, Senhor, me fortalece para que eu saiba dar, servir, sem esperar, sem desejar, sem exigir. É perdoando que se é perdoado, que eu saiba perdoar a todos, que eu saiba perdoar a mim, e que eu não necessite que me perdoe, porque não erro, não me equivoco, não faço mal, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que morra em mim, Senhor, o homem velho que odeia, que não perdoa, que entristece, que desespera, e que nasça um homem novo para a vida eterna, em paz, com o teu amor e o teu carinho. Fiquemos assim aguardando o segundo momento do passe.